Olá, tudo bem? De onde surgiu a palavra heresias? Ou heresia, né? De onde surgiu a palavra heresia? E quem são os verdadeiros hereges? Vamos falar esse assunto? Vamos debater isso daí? Tranquilo? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, assim está escrito: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Esse texto, ele está na Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. É um texto tradicionalíssimo. Deixa eu ver se a gente coloca aqui, que eu quero ver se tem em outro texto essa palavra heresia. No século XXI não tem. Deixa eu ver aqui nas outras. Na Almeida Revista Atualizada não tem. Na King James, na Bíblia de Jerusalém não tem. Deixa eu ver se eu acho na King James aqui se tem. King James Fiel. Porque também é necessário haver heresias, tá vendo? Na King James também heresias. Deixa eu ver qual que é a outra que tem. Nova Almeida Atualizada não tem. Na Novo Testamento Judaico, e até importa que haja entre vós facções, não tem. Heresias, aqui na Portuguesa e Corrigida Fiel, 1753, tem a palavra heresia. Na Bíblia Viva não tem. Deixa eu ver aqui, na NVI não tem. Então você veja, aqui o que eu achei nas tradicionais, né? Porque esse texto aqui dessa Bíblia aqui, ó, na Peshitta não tem, nessa Portuguesa Corrigida Fiel, 1753 a 1995, esse texto raramente alguém tem, mas ela também tem heresias, quer dizer, é um texto antigo, tradicional. Então, nos textos tradicionais, você vê essa palavra heresias. Aí como que nós sabemos que a religião, essas chamadas igrejas, na verdade é cópias e cópias e cópias, não tem nada de original nisso? Eles vivem de cópia, mesmo muitas delas utilizando outro texto, vamos dizer, ela usa alguma dessa denominação usa Almeida Revista Atualizada, não tem. A NVI não tem essa palavra, mas por eles ter frequentado alguns anos atrás, eu não vou falar nome de denominação, essas tradicionais você sabe, a do véu, a do mala cheia, né? Quem mais que gosta de usar? Aquela Brasil para Cristo, essas coisas aí. Então eles usam textos mais tradicionais. Então no texto tradicional aparece realmente, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Só que aqui tem muitas coisas que desmascaram esse texto aqui, viu? Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver no dicionário o que significa a palavra heresias. Aqui, ó, heresia. Opinião doutrinária contrária à verdade religiosa. Veja. Então, eu sou um herege, confesso. Jesus era um herege de carteirinha, Paulo era herege, os discípulos eram hereges. Você do outro lado que abandonou a religião, você é um herege de carteirinha. Por quê? Opinião doutrinária contrária, a nossa opinião é contrária à da religião. Ainda coloca aqui, ó, ele coloca opinião doutrinária contrária à verdade religiosa. Olha, tá vendo? O editor aqui desse dicionário, claro que puxa a sardinha para o lado dos editores bíblicos, porque eles precisam ganhar dinheiro, né? Deixa eu ver se tem aqui outra, aqui na Russais, aqui é Russais, ó. Esse dicionário Russais é muito grande, eu só vou ler alguma coisa aqui. Interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Teoria, ideia, prática, etc., que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Ação dita ou atitude, é isso mesmo. Então essa Almeida aqui ela é bem sucinta mesmo. Deixa eu ver no dicionário português. Doutrina que se opõe aos dogmas da igreja. Absurdo, contrassenso, disparate, tal. Então na Almeida aqui ela é bem sucinta. Heresia, opinião doutrinária contrária à verdade religiosa. Então, por exemplo, eu sou um herege para um religioso, ele me vê como um verdadeiro herege. Assim como o sumo sacerdote via Jesus, assim como os
os fariseus, os saduceus, os religiosos viam Paulo como um herege, claro, porque eles sempre bateram de frente com a religião. Eles nunca... o embate que Jesus e que Paulo tinha na terra não foi contra as prostitutas, não foi contra os ladrões, não foi contra os publicanos, não. O embate deles não foi contra... foi contra o religioso. Foi contra os religiosos. Porque essa corja, essa raça nunca foi coisa boa, não. Foram os religiosos que penduraram Jesus. Foram os religiosos que condenaram a decapitação de Paulo, a crucificação de Pedro de cabeça para baixo, os apóstolos serem mortos em forma de mártires, foram os religiosos. Eles que sentenciavam e os gentios iam lá e exerciam a função. É igual o poder judiciário nosso, dá uma ordem, aí vai lá a polícia, vai lá algum órgão, alguma autoridade, vai lá e cumpre a lei. Assim que é. Então, quando você tem um texto desse Almeida Corrigida Fiel, ou que na King James também, que é um texto que é muito utilizado, só que o que a King James que mata é essas porcarias, esse estudo deles aqui, esse que quebra as pernas. Porque assim também tá, ó. 1 Coríntios 11, 19. Porque também é necessário haver heresias entre vós. Entendeu? Porque também é necessário haver heresias. Só que a heresia de que Paulo falava é diferente da heresia que os religiosos de hoje eles falam. Paulo, ele falava que todo aquele que estava fora do Cristo ressuscitado, que não aceitava o Cristo ressuscitado, que não aceitava a pregação dele, Paulo, era um herege, estava indo contra quem? Contra o ensino do Cristo ressuscitado, diferentemente de hoje. Esses que nos chamam de hereges, eles são seguidores de Moisés, eles são seguidores de templo, de dízimo, de oferta. Eles são seguidores disso. Eles são seguidores do período antes da cruz. Hoje eu estava vendo um videozinho rápido e o cara falou umas palavras maravilhosas. Ele falou, gente, aonde está escrito no Novo Testamento? Porque ele coloca, né? Ele coloca Mateus, Marcos e Lucas como Novo Testamento. Então, para acompanhar o raciocínio dele, eu vou falar o que ele falou rapidinho. Aonde é que está escrito que no Novo Testamento Jesus se preocupava com dízimo, com oferta, com templo? Aonde é que templo que eles iam, se reuniam? Pelo contrário, a reunião deles era só em lugares ocultos, em lugares escondidos. Ninguém podia ver os discípulos que já queria prendê-los, açoitá-los, matá-los. Mas a tal da igreja fala, não, vamos fazer o exemplo dos discípulos. Então, se for para fazer o exemplo dos discípulos, tem que viver Apocalipse 21:3, tem que viver o Evangelho Eterno. Tem que viver sem templo, sem pregador, sem líder. Você entende? Paulo, que exemplo que Paulo deu para alguém se reunir em templo? Para ter óleo na cabeça, para ter dízimo. Onde que Paulo falou que dízimo era dinheiro? Onde é que está escrito que Jesus falou que dízimo era dinheiro? Não. Jesus falou que dízimo era o minho, o endro e o hortelã. Mas em Hebreus 7 fala que Abraão deu dízimo. Quando você vai lá ver a história de Abraão, foi a guerra dos reis. Que Abraão não quis nada daquilo. Não quis nem uma correia de sandália. Ele deu tudo. Deu de algo que não era dele. Foi despojos que ele conquistou na guerra. Ou seja, foram objetos tomados na guerra dos reis que ele deu lá a Melquisedeque. Ele não trabalhou para ter aquilo. Você entende como que é o negócio? Então, desses textos originais é que saem palavras como essa, heresias. Em Gálatas capítulo 5, 20, fala assim, ó, dentre tudo aqui, né? O tal do Paulo falando, né, sobre a guerra do espírito e da carne, também aparece a heresia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Você vê, a luta entre a carne, a natureza carnal, e o espírito.
A natureza carnal por si só, ela luta com alguma coisa? Não. Se você for dentro de uma funerária, a natureza carnal de um que está lá na pedra de mármore, esticado ali, aquele corpo tem força, por mais forte que ele tenha sido nesse plano, ele tem alguma força? Não. Agora, se nele estivesse a alma, a vida, que foi dado o fim juntamente com o corpo carnal dele, aí sim, ele teria vida, ele seria ruim, ele seria maldoso, ele seria bondoso, aí sim. Então, é a alma, a natureza carnal, a vida da pessoa que luta contra o espírito. A alma luta contra o espírito. O espírito de que Deus deu, que são seus filhos, eles são impecáveis, eles são imaculados, eles são santos, eles são puros. Então, é o espírito que luta contra o desejo carnal, o desejo da alma. É esse embate. Aí continua aqui, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, veja, são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, olha aqui, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Está escrito heresias. Aonde está escrito? Somente em 2 textos atualizados, é na King James, na Almeida Corrigida Fiel e na King James Fiel, que está essa palavrinha heresias. Aí continua, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. O homicídio, o suicídio, está tudo aqui. Tudo que é natureza carnal são coisas semelhantes a estas. Você entende como que é? Então aí aparece aqui o nomezinho heresias. No texto, vou ser prolixo, que texto que é? No texto da Almeida Corrigida Fiel e se eu apertar também na King James Fiel, que aparece essa palavrinha aqui. Vamos ver se aqui. Ó. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. Também está aqui, ó. Em textos tradicionais aparece essa palavra. Então eles ficam por aí vomitando, gorfando que esse Cláudio Mendes é um herege, o irmão Geraldo é um herege, o irmão Elcio é um herege, Cristiano França é um herege. Todos aqueles que falam contra Moisés são hereges para eles. Por quê? Porque a cabecinha de um religioso, o corpício dele está há 2000 anos depois vai fazer, né? 2000 anos depois da cruz. Só que a cabecinha deles está lá antes da cruz. Então, por eles estarem antes da cruz, eles são iguais aos fariseus, os seguidores de Moisés. As obras que eles praticam são obras mosaicas. Então, eles ficam, com base ainda mais nesses textos tradicionais, usando essa palavra herege. Ah, esse Geraldo Moraes herege. Esse Cláudio Mendes herege. Esse irmão Alberto Lírio é um herege. A irmã Tereza Rosa, que está falando aí, também é herege. Por quê? Porque a cabecinha deles está há 2000 anos atrás. O corpo está aqui no ano 2023, mês de novembro, só que a massa encefálica, a essência ali, está lá atrás. Aí eles usam isso aqui. De onde surgiu a palavra heresia? E quem são os verdadeiros hereges? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, também está escrito, e aqui dá força para eles mesmo, hein? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aqui está o versículo que prova quem são os verdadeiros hereges. Esse versículo ele deixa claro quem são os verdadeiros hereges. Quando alguém te chamar de herege, não fique triste, porque você está sendo comparado a Jesus e Paulo e aos discípulos. Mas se você quiser mostrar para ele que ele, na verdade, é um herege, leia esse 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Você vê, nos dias de Pedro ele estava falando que então no futuro
breve ali no futuro, iria existir, como no passado houve falsos profetas, também iria existir os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos pregadores, os falsos ensinadores. Aí eles me colocam dentro disso. Só que vamos continuar. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então, se eu estou... Não vou nem falar do Evangelho Eterno, deixa o Evangelho Eterno de lado, que aí é um assunto um pouco mais adiantado. Vamos fazer de conta que eu estou na mesma sintonia dos pregadores da graça. Estou pregando a graça, estou no tempo do favor imerecido ainda, estou aqui, estou falando contra Moisés. Estou usando Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles que estão na lei estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Aqueles que estão se justificando na lei tornam o sacrifício da cruz inútil. Eu estou sendo herege? Vivendo, falando para você do tempo do Cristo ressuscitado? Eu sou herege? Ou são aqueles que estão desfazendo do Cristo ressuscitado e voltando às fábulas mosaicas, à maldição de Moisés? Que ficam dentro das suas chopanas, falando, exigindo, ordenando, ameaçando as pessoas a tirarem 10% do seu salário com a palavra dízimo, sendo que dízimo nunca foi dinheiro. Era de tudo que aquilo que a terra desce, dízimo nunca foi dinheiro. Eu estou sendo herege? E me comparando aqui, Pedro estava comparando quem aqui? Os judeus. Eles eram hereges, porque eles estavam negando aquele que disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, e derramou o sangue. Então eles estavam negando o sacrifício da cruz. Então Pedro estava falando que quem eram os hereges aqui? Os judeus. Pedro não era um herege, mas para os fariseus, para os seguidores de Moisés, Pedro, Tiago, João, Paulo, Timóteo, Tito, Priscila, Áquila, Apolo, Barnabé, eram todos hereges. Porque estavam contra a religião de Moisés. Eu pergunto a você, meu irmão religioso, em que tempo você está vivendo? Você está vivendo no ano 2023, no mês de novembro, ou você está vivendo no ano 30, 31, 32, 45, do ano, ou você está vivendo do ano 69 para trás? Não, eu estou no ano 2023. Então quem é o verdadeiro herege nos dias de hoje? Com base nos escritos bíblicos, com base na cronologia, com base nos fatos já acontecidos. Você que nos chamam de herege, nós que falamos do Cristo ressuscitado, nós que falamos que o fim da lei foi Cristo, nós que estamos falando que as leis de Moisés já ficou para trás, as cerimônias, as festividades, os cerimoniais ficou para trás, nós estamos sendo hereges a Moisés. Nós estamos sendo contra a Moisés. E você que nos chama de herege, então o que você na verdade é? Você é o herege do Cristo ressuscitado. Você está negando e negarão o Senhor que resgatou. Você religioso que está vivendo em Moisés, você está negando o Senhor que resgatou. Porque aqui o resgate foi dos judeus. Porque Jesus disse em Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24 que ele veio para os perdidos da casa de Israel. E ele falou lá durante a Páscoa judaica que o sangue dele seria derramado por muitos, não por todos. Então, conforme esse versículo aqui, quem são os verdadeiros hereges? Hã? Então, tire suas conclusões. E negarão, aqui, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Esse que você chama de meu pastorzão, meu bispão, meu guia na fé, ele é um ladrão, ele é um mercenário, ele é um estelionatário da fé.
ele está te enganando, ele está te roubando. Eles estão negando o sacrifício da cruz quando fala para você que para você ter salvação, você tem que tomar banho em uma piscina. Uma água cheia de coliformes fecais, cheia de sujeira, cheia de bactéria. Então quem é que está negando o Senhor que os resgatou? Eu? Que estou falando o que Paulo disse em Romanos 6,3, que o verdadeiro batismo foi na morte de cruz? Ou é o seu pastorzão, o seu padre, o seu papa, o seu coroinha, que está por aí falando que você tem que tomar banho em uma piscina para se purificar? Quem são os verdadeiros hereges, hein? Cara pálida. Está escrito. Basta procurar ler e ter o mínimo de interpretação de texto. Você acha que para entender esse versículo aqui, 2 Pedro 2,1, precisa de uma exegese? De uma hermenêutica, de uma homilia toda especial? Não. Um desses cães que vem colocar no comentário aqui, não, você está errado por causa disso. Vem, pode escrever aí. Não vem com achismos. Coloque texto, igual eu estou usando texto. Está estampado aí. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Perdição. Deixa eu ler isso aqui na Bíblia Viva 2002, esse versículo aqui, como que está? Vamos lá. Mas naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Estes contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Olha, foi assim, não foi que fala? Paulo fala que Cristo comprou com o seu próprio sangue? Meu Deus do céu. Porém, o fim dele será repentino e terrível. Olha aqui, que explicação. E até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Então, cara pálida, se eu pratico uma obra de Moisés, então eu estou negando o sacrifício da cruz. Então eu estou sendo um herege para com o Cristo ressuscitado. Então eu estarei na mesma situação de Paulo, que apanhava, que foi até decapitado, que era perseguido, Priscila, Áquila, os irmãos que se reuniam como igreja naquela época, se escondendo, eles tinham que anunciar o evangelho era a vinda, eram as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, as escondidas em oculto, não era dentro de lugar com ar-condicionado, não, porque o templo de Deus é espiritual, não é terreno. E aí? Quem são os verdadeiros hereges? Então, para nós encerrarmos agora eu vou pegar algo que esses textos tradicionais que colocam esses nomes de heresias, como a King James Fiel, eles também deveriam fazer. Olha, isso aqui é tudo lixo, tá, gente? Isso aqui é o comentário deles, ó. Isso é lixo. Se aproveita alguma coisa? 1%. Sempre se aproveita alguma coisinha. Mas, quando você tem entendimento de outras coisas, você tem aproveitamento. Se você é um religioso, isso aqui só te perturba, só te leva para o buraco ainda mais. Então veja, aqui fala da heresia, né? Então essas duas, é esse texto aqui da Almeida Corrigida Fiel. Agora, vamos pegar eles na mentira, vamos pegar esses textos aqui na mentira? Em Mateus capítulo 17, versículo 21, está assim: mas esta casta não se expulse senão por oração e jejum. Eu pergunto a você, tem alguma observação? Tem colchete? Tem alguma coisa aqui? Não. Então esse versículo está como um versículo verdadeiro? É isso? É. Se eu pegar a Bíblia de Jerusalém, qualquer uma, a 81 a 2002, veja esse versículo. Versículo 21 de Mateus 17, aqui, ó. Não existe. E dessa forma está no Códice Sinaítico. Eu não vou abrir o Códice Sinaítico aqui, mas se você quiser, procura no navegador, escreve codicesinaíticos.org. E você vai ver que não existe esse versículo, foi acrescentado.
Se eu colocar na Nova Almeida Atualizada, NA, ela tem o quê? Um colchete aqui, ó. O sinalzinho colchete. E no finalzinho, um colchete. Por quê? Porque quer dizer o quê? Olha a observação. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Então, esse texto aqui, ele foi inserido, acrescentado em 1948, mais ou menos, quando apareceu uns doutores por aí dizendo que foram achados os manuscritos, chama manuscrito do Mar Morto, em umas cavernas lá em Qumran, e aí apareceu esses versículos e coloca aqui. Mas eu não vou mostrar isso. Mas se eu for lá onde que Jesus fala lá para... Eu já fiz vídeo disso aqui, você vai ver que realmente isso aqui não faz parte do palavreado de Jesus. Jesus, os discípulos de... Deixa eu achar aqui, jejuar, eu acho que está em Lucas. Vou colocar aqui, ó. Jejuar, Lucas alguma coisa. Deixa eu ver se é Lucas aqui que fala. Não, Novo Testamento. Eu vou mexer aqui para você aprendendo como que mexe nisso aqui. Deixa eu ver, que ele fala legalzinho aqui, ó. Veja, em Lucas capítulo 5, versículo 33 aqui em diante. Aqui quebra o versículo, quebra a mentira deles, ó. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, olha aqui, naqueles dias eles vão jejuar. Jesus mandou os discípulos ficar orando e jejuando para sempre? Não. Então, quando o noivo fosse tirado, então naqueles dias eles iriam jejuar, porque o jejum era um mandamento de Moisés para os judeus. O jejum nunca foi um mandamento para nós gentios. Então diz que naqueles dias somente o jejum. Quando foi no domingo, ele voltou. E aí acabou o jejum. Acabou a oração, depois eles continuam fazendo oração, porque eles eram judeus, eles faziam. Mas acabou o jejum. Então por que Jesus iria falar isso aqui, voltando aqui, se ele, aqui, ó. Por isso que foi acrescentado isso aqui. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então se o jejum, se Jesus tivesse falado realmente isso aqui, não teria colchete, estaria no Códice Sinaítico. Mas não existe, foi acrescentado. Outra coisa que esse texto tradicional aqui também passa por mentiroso é sobre a mulher adúltera. É uma grande mentira isso aqui, gente. Isso aqui está escancarado a mentira. João 7,53. Normalmente no Códice Sinaítico, ele termina no 52, tá bom? E volta só no versículo 12 aqui. Só volta aqui, tá? Esse aqui no Códice Sinaítico não existe, tá bom? Mas veja aqui, ó. Eu não vou ler o texto aqui, mas eu vou te mostrar que esse texto tradicional, que onde está heresia, está assim, ó. E cada um foi para a sua casa. João 7,53. Aí capítulo 8. Aí vem, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha sentando-se e ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram: mestre, Eu não vou ler isso porque é uma mentira, eu não vou ler. Aqui, ó, no versículo 11, acaba. Não tem observação nenhuma que isso aqui foi acrescentado. Por que nós sabemos que isso aqui foi acrescentado? Porque foi levado apenas a mulher no templo. E mulher não podia entrar no templo. E na lei de Moisés, que eu agora não sei se eu vou conseguir pôr pelo menos uma aqui, ó, uma observaçãozinha, na lei de Moisés, aqui, ó. Levítico e Deuteronômio fala assim, ó, Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então, olha aqui, presta atenção aqui. Ambos morrerão. Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Aí pronto, vou voltar para lá de novo, tá bom? Então aqui, voltando a ler aqui, nessa historinha que eu não vou ler, foi falado aqui que e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Cadê o homem que estava adultério aqui? Onde está o homem nessa história? E pela lei de Moisés, ambos deveriam
morrer apedrejado. Então o homem não apareceu. Outra coisa, mulher não podia entrar no templo. Por que levaram essa mulher dentro do templo? Deixa isso para lá. Então tá, aqui no versículo 53 não tem nenhuma observação, tá. Se eu colocar isso aqui numa Bíblia, deixa eu ver na Nova Almeida atualizada se tem alguma informação aqui. Deixa eu ver. Essa aqui não tem no início, ó, no 53 não tem. Vamos ver lá no versículo 11 se tem. Tem aqui, ó. Tem uma observação aqui. Aqui, ó, veja. Não, essa não tem. Essa não tem. Mas se eu colocar na Almeida Revista e Atualizada, olha aqui. Olha que interessante, ó. Olha o colchete aqui, no versículo 53 de João 7. Ou seja, desse colchete, descendo a mulher adulta aqui, até o 11, ó, fechou o colchete. Significa, então, que esse versículo foi acrescentado em 1948. Na NVI, se eu não me engano, a NVI fala que... Deixa eu ver, a NVI, ela fala no finalzinho, ela fala... Não, essa aqui não tem a observação. Só que tem aqui, ó, no 50... Aqui, ó, a observação, número 45 aqui, vamos ver, que está escrito. Muitos manuscritos não trazem João 7,53 a João 8,11. Outros manuscritos deslocam o texto. Mas eu nunca achei esse texto deslocado, tá? Não achei, não. Então você vê que aqui, essa daqui fala. Na Almeida século XXI, será que fala alguma coisa? Olha aqui, tem uma observação, vamos ver aqui. O trecho de 7,53, deixa eu ver aqui, no finalzinho, no 11. Essa aqui tem, mas tem um colchete que mostra, né? Então você vê, se a gente não tem tempo de estudar, meu irmão, a gente compra gato por lebre, tá? Essa daqui tem uma observação, vamos ver aqui. Alguns manuscritos não trazem o versículo 7,53. Você vê. Então você vê que esse texto foi acrescentado. Porque nem o homem aparece na situação e nem a mulher poderia ser levada para dentro do templo. E foi levado. Então, voltando lá na Almeida Corrigida Fiel, e eles dizem, não, essa é fiel porque está escrito fiel. Aí nós temos a situação da trindade. Por quê? Você olhando justamente essa que fala da palavra heresias, também tem essa situação da trindade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Se eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, Nova Almeida Corrigida, Nova Almeida Atualizada, nós temos aqui, ó, esse daqui, ó, não tem nenhuma orientação, só que ela vai direto também, ó. Pois há 3 que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes no só propósito. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo aqui. Se eu colocar na Almeida Revista e Atualizada, olha aqui o colchete. Pois há 3 que dão testemunho. Aqui o colchetinho abriu. Colchete. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Fecha o colchete. Então, no céu até na terra foi acrescentado esse aqui. O Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Deixa eu ver na Bíblia de Jerusalém como está isso aqui. Pois 3 são os que testemunham. O Espírito, a água e o sangue. Deixa eu ver se tem aqui ó, um Zezinho, ver se tem alguma observação. Os 3 testemunhos convergem. O sangue e a água, não é isso que eu quero ver. O X aqui, vamos ver. O texto está acrescido na Vulgata de um inciso aqui abaixo em parênteses. Tá, não tem. Deixa eu ver na NVI. Na NVI deve ter observação. Olha aqui. Há 3 que dão um testemunho. O Espírito, a água e o sangue. Realmente todo ser humano é feito disso, né? O ser humano ele é feito de carne, de água e de sangue. Porque afinal de contas, 70% do corpo do ser humano diz que é água. E ele, sangue... E tem o Espírito que Deus dá, Isaías 42:5. Você vê que não tem, ó. Vamos ver se tem alguma observação aqui, ó. Esse número 20. Alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunho no céu, Pai, Palavra e Espírito Santo. E esses 3 são... E há 3 que testificam na terra, o Espírito. Isto não consta em nenhum manuscrito grego anterior ao século XII. Olha que interessante. Você vê que antes do século XII não constava o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aí apareceu esse tal desse negócio Vulgata, dessa Vulgata. Aqui, ó.
Alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunho no céu, ó, testemunho do escrito da Vulgata, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são... E há três que testificam na terra. O Espírito, isto não consta em nenhum manuscrito grego anterior ao século XII. Você vê, ó. Então, eu prefiro acreditar no escrito mais antigo, no escrito que está lá próximo dos fatos. Aí depois, quer dizer, tem um Códice Sinaítico, que é os escritos mais antigos, aí surgiu o Vulgata e depois surgiram das montanhas das cavernas de Qumran. Então você vê que esse texto texto tradicional, Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel, eles são tradicionais, não sei o que lá, e foi desses textos que os religiosos tiraram a palavra heresia. Falando que nós somos hereges, porque nós falamos contra a doutrina do lixo da religião deles. Mas o lixo, o esterco da religião deles, prega Moisés, prega dízimo, prega oferta, prega buscar Deus em templo. Eu falo tanto, né, de buscar Deus em templo, mas às vezes você é novo aqui, você não sabe. Mas eu vou te mostrar isso aqui. Quando tem que buscar Deus em templo, meu irmão e minha irmã, você está praticando um mandamento de Moisés, um mandamento dado a Moisés. Cadê Salmo aqui? Toda vez que eu procuro esse Salmo, ele parece que ele... Aqui, Salmo. Olha aqui, para quem foi dado o mandamento para buscar Deus em templo. Veja, aqui, ó, Salmo 122, versículo 1 ao 4. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Então esse negócio de buscar Deus em templo é um mandamento dado a Moisés. Isso que você faz todo dia da semana, dia sim, dia não, quarta, domingo, só domingo, com busca de cura, de libertação, isso aí é mandamento farisaico, isso é mandamento mosaico. Então você é um verdadeiro herege. Você está indo contra os ensinamentos de Paulo. Você está indo contra os ensinamentos pós-cruz. Você está vivendo em um ensinamento antes da cruz. Ou seja, você está nas trevas. Por isso que você não aceita ninguém que fale contra a sua religião. Mas fazer o quê? Nós estamos aqui seguindo firme na cronologia bíblica. E eu tenho uma paradinha aqui para te mostrar só heresia, porque na verdade eu já estou no Evangelho Eterno, a minha mente já está de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 em diante. Eu não estou mais nem em Paulo e muito menos em Moisés, porque Jesus de Nazaré veio cumprir as leis dadas a Moisés, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço, ó, você dê o joinha, que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber novas notificações, e vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, falando da palavra do Pai do nosso Espírito, e que habita em nosso Espírito, tá bom? Tchau!